Quando aparece essa telinha azul aí na sua televisão, você já sabe, né? Tá na hora de mais uma entrevista especial no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é meu convidado. E nosso tema de hoje é dívida técnica. Você já ouviu falar? Olha só, não adianta você ter o sistema mais atualizado aí na sua empresa se você não souber administrar esse sistema e principalmente operar esse sistema. E hoje esse é o nosso tema. E para isso a gente vai conversar com o André Silurzo, que é um especialista no tema. André, obrigado pela sua participação aqui com a gente, seja muito bem-vindo. André, eu expliquei mais ou menos, bem para menos aí no início da nossa entrevista, o que é essa dívida técnica, mas eu queria que você especificasse um pouquinho mais do que se trata. Perfeito. Bom, primeiramente, olá a todos, prazer estar aqui no canal com vocês, empreendedores. E, bom, falando um pouco da dívida técnica, um tema que ele não é relativamente novo, eu diria, mas é um tema que tem crescido em termos de debate dentro das organizações, principalmente em virtude do problema que isso tem trazido de fato para as empresas, em termos de custos, despesas e preocupações em relação até à continuidade dos seus negócios. Basicamente, a dívida técnica nada mais é que sistemas legados que permanecem na companhia por muito tempo e trazem entraves para as organizações, são aqueles códigos mal estruturados, arquitetura com problemas de segurança de informações que eventualmente acabam trazendo aí riscos relacionados a vazamentos de informações, até a própria privacidade de dados dos clientes, parceiros, fornecedores e os próprios profissionais da organização, bem como a própria infraestrutura, que muitas vezes ela é insuficiente para processar a quantidade de sistemas que uma organização possui atualmente. Se a gente puder fazer um paralelo com uma dívida financeira que eventualmente uma empresa tem, a dívida técnica nada mais é do que aquele montante, né, de dívida que você tem que pagar para um determinado banco, e juntamente com essa dívida são os juros que ela vem juntamente com essa dívida. Os juros nada mais é do que o tempo despendido para se gerenciar essa dívida, né? Se gerenciar essa carga de problemas que os sistemas eles trazem para as organizações, esses sistemas legados, esses problemas de arquitetura, esses problemas de infraestrutura que eu mencionei, elas trazem para as organizações, e o quanto que as empresas despendem com relação a esse tempo, que na verdade não é nada mais é que o próprio juros que as organizações acabam pagando em virtude de carregamento dessa dívida. E quanto maior essa dívida, maior o fardo que a organização ela carrega, né? Seja uma dívida financeira, seja uma dívida técnica, os juros ele vai ser cada vez maior em termos financeiros, e o tempo despendido para se gerenciar problemas dentro de uma infraestrutura, dentro de uma arquitetura, é também bastante custoso e dispendioso para as organizações. André, qual que é o maior problema hoje com relação a essa questão da dívida técnica? É uma empresa que pega um sistema e não trabalha esse sistema de uma forma correta, às vezes compra uma tecnologia, mas não se preocupa em fazer um curso, entender como é que ela funciona? Na verdade, a dívida técnica ela pode decorrer aqui basicamente de duas situações, né? Não necessariamente de um sistema que foi adquirido e que ele não funciona adequadamente, mas basicamente as empresas elas podem optar por uma dívida técnica intencional, ou seja, desenvolver, por exemplo, um sistema, uma aplicação ou implementação de uma determinada arquitetura de rede para trazer uma certa celeridade, ganhar uma certa vantagem competitiva no mercado em relação aos seus pares, vamos dizer assim, ou uma dívida técnica acidental, ou seja, colocou o sistema, mesmo sabendo dos possíveis problemas que isso ia acontecer, mas mesmo assim correu o risco, e isso trouxe não só custos relacionados à infraestrutura ou arquitetura mesmo do sistema que eventualmente foi produzido, foi implementado, mas também custos relacionados à sua operação e às suas questões comerciais. Então, vamos supor, eu estou vendendo aqui um determinado produto por meio do meu aplicativo
esse aplicativo ele trava, ele não funciona, ele não consegue rodar adequadamente, seja no dispositivo no celular, né, no dispositivo mobile, ou dentro da sua plataforma web, na internet. E isso eventualmente vai causar um tipo de insatisfação junto ao cliente. A depender da situação dependendo do contrato que você tem com o cliente, você muitas vezes tem que obedecer, ou você tem que seguir, ou atender um determinado SLA, né? Um tempo mínimo para responder ou processar uma determinada transação, uma determinada operação para esse cliente. Uma vez você tendo problemas dentro do seu sistema, dentro da sua aplicação, isso pode eventualmente gerar multas junto ao seu cliente, tendo em vista esses atrasos, tendo em vista esse não processamento, e isso aumentar cada vez mais em termos de custos e dispêndio que a organização vem a ter em virtude desse não processamento. Isso tudo a gente acaba considerando como custos indiretos relacionados à dívida técnica, mas que, no final das contas, é o fardo que ela traz para dentro das organizações em termos de problemas de maneira indireta relacionados a esse entrave que é gerenciado dentro das empresas. Você falou sobre problemas. Como é que o empresário pode identificar o que está acontecendo na empresa dele, no empreendimento dele? Quais são os sinais que ele precisa ficar alerta para ele entender que aquilo não está bom? Claro. Bom, vamos lá. Eu acho que assim, existem alguns pontos que podem ser avaliados, principalmente de maneira qualitativa, né? O primeiro deles é a questão, né, de códigos que não funcionam adequadamente, questões de riscos relacionados a vazamento de informações é um outro ponto, questões relacionadas também a uma arquitetura mal desenhada, voltada para atender a produção, né, voltada para atender uma determinada aplicação, entre outros pontos. Um outro ponto que eu acho que é interessante a gente trazer aqui, a própria Protiviti realizou recentemente uma pesquisa no mercado americano, identificou que 30% do orçamento da área de tecnologia de informação é gasto, é despendido para gerenciar esse tipo de problema dentro das empresas, né? Ou seja, gasto, então vamos supor, né, eu tenho 1 milhão em termos de orçamento dentro da minha área de TI e 300 mil despendido para poder gerenciar problemas de troubleshooting, problemas relacionados a uma arquitetura inadequada em relação ao que eu desenvolvi para rodar aquela determinada aplicação, uma infraestrutura contratada indevidamente ou uma infraestrutura insuficiente para rodar essa aplicação. Então, são gastos que muitas vezes a gente acaba não conseguindo tangibilizar de uma maneira direta, mas que hoje a gente consegue ver que isso representa, né, em termos financeiros, algo bastante pesado para as organizações. Imagina gastar aqui 30% do que a gente tem em orçamento para gerenciar problemas que eventualmente poderiam ser gerenciados de uma maneira um pouco mais consistente. E o que eu acho que também é um ponto importante que a gente traz em relação a essa pesquisa, que 21% do tempo dos profissionais de TI, né, em média, né, dentro dessa pesquisa que foi realizada, é despendido também no gerenciamento desses problemas decorridos, né, da dívida técnica. André, a gente fala muito sobre pequenas empresas, né? Pequenos empreendedores que estão iniciando um negócio, que talvez nesse início não tenha condições de pagar uma equipe de TI. Nesse caso, o que você indica? Como é que esse empresário pode começar a ter um sistema bem desenvolvido e como é que ele pode estar gerenciando isso, pelo menos até ele ter recursos suficientes para contratar uma equipe especializada? Perfeito. Bom, acho que assim, né, o primeiro ponto é entender o que de fato gera dívida técnica para esse empreendedor, né? Isso vai muito do modelo de negócios que ele está desenvolvendo, vai muito da indústria, o segmento de atuação
que ele está inserido e, a partir disso, entender quais são os impactos daquela aplicação, quais são os impactos relacionados ao negócio que está sendo desenvolvido com base nessa plataforma, né, digital, e aí, a partir disso, ele acabar entender onde que ele vai alocar adequadamente os seus recursos, né? Então, como que ele vai, de fato, desenvolver o seu ambiente, como que ele vai olhar a questão da codificação, tomar os cuidados necessários para não lançar ou não colocar um código em produção sem a devida revisão, não só a revisão técnica, né, de funcionalidade da plataforma, mas também as questões relacionadas à segurança de informações e privacidade de dados dessa aplicação. Eu entendo que aqui, né, a questão do teste ele é fundamental para que, uma vez lançada uma plataforma, ela evite impactar naqueles problemas que eu já mencionei lá atrás, né? Seja ele diretamente relacionado a clientes, seja ele diretamente relacionado a fornecedores, entre outros stakeholders envolvidos nesse processo. Entendo que aqui também a questão dos updates da plataforma são fundamentais, então, dependendo do tipo de tecnologia que está sendo utilizado, os updates eles são fundamentais para que esse funcionamento ele esteja em linha não só com as exigências do mercado, mas a fim de evitar esse endividamento técnico que muitas vezes acaba ocorrendo em virtude dessas falhas que acabam ocorrendo no desenvolvimento de uma determinada plataforma, no desenvolvimento de um determinado sistema. André, eu vou te pedir licença rapidinho, a gente vai para um intervalo agora e na volta a gente vai continuar debatendo esse assunto, tá bom? Combinado. Para você que está acompanhando a gente, nosso intervalo é rapidinho, você já sabe, né? Então continue ligadinho com a gente aqui no canal Empreender. Estamos de volta, nosso intervalo foi rapidinho, hein? Hoje a gente está falando sobre dívida técnica, que é quando você tem um sistema operacional e você tem que trabalhar ele da melhor forma possível para você conseguir que a sua empresa aí seja um sucesso. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje o André, que é um especialista na área. André, retomando aí a nossa conversa. André, um empresário, quando ele vai contratar um sistema de tecnologia, é importante ele investir um pouquinho mais num bom sistema, mesmo que ele tenha um custo muito alto para ele, do que talvez ele comprar um sistema um pouco mais barato, ou então com pouco suporte e acabar ali não tendo o resultado que ele espera? Olha, primeiro assim, a gente entende que para qualquer empreendedor, seja um pequeno, médio e até para um grande empreendedor, é fundamental que se avalie a necessidade do produto. Então, pensando na questão do gasto em termos de sistemas, a gente tem que entender qual que é a real necessidade em relação a esse sistema. E se esse sistema seja um sistema mais barato, que consiga atender a necessidade do cliente, então eu não vejo problema nenhum em se gastar nesse sistema mais barato. Entretanto, vale ressaltar que e também se fazer uma análise prévia se esse sistema eventualmente no atendimento da necessidade ele vai incorrer em alguns riscos que podem ser críticos para o negócio dessa empresa. Então vamos supor, eu tenho aqui de novo uma situação de ter um aplicativo para melhorar a usabilidade ou melhorar a experiência do meu usuário em relação ao processo de compras, e esse sistema ele não traz uma experiência adequada em virtude da sua lentidão ou em virtude da sua interface gráfica. Ele eventualmente pode atender a minha necessidade como negócio, só que a partir do momento que ele traz uma experiência ruim para o usuário, isso pode gerar perda de vendas, isso pode gerar uma certa insatisfação do cliente, isso pode inclusive gerar uma perda de receita futura e até uma perda de imagem, um dano à imagem da organização, melhor dizendo.
E entendo eu aqui que uma vez que você coloca um sistema, né, apesar de atender a sua necessidade, um sistema que pode trazer esses riscos para a organização, isso deve ser ponderado a fim de não se gastar pouco, mas se ter que incorrer, né, ou aumentar a sua dívida técnica no futuro em virtude desse gasto insuficiente no momento do lançamento da sua aplicação, no momento do seu sistema. É melhor investir um pouquinho mais, né? Garantir que tem um sistema ali que rode bacana. E eu acho que é muito importante essa questão do suporte, principalmente, né, André? Porque aquilo que eu comentei, eu coloquei aqui um cenário de um microempreendedor que talvez não tenha um recurso muito alto para conseguir ele desenvolver uma equipe técnica na empresa dele. Então essa questão de suporte também é essencial. E André, com relação à questão dos clientes, você até comentou agora há pouco dos clientes, da forma como é que o sistema vai operar junto com os clientes. Como é que a gente pode entender que aquele feedback do cliente, o cliente que está ali na ponta e está sentindo dificuldade no sistema, como é que a gente pode entender se aquilo é realmente uma crítica construtiva, algo em que ele precisa repensar no sistema operacional dele, ou então no sistema técnico como um todo, e daquelas pessoas que talvez não estejam ali conseguindo manipular, por exemplo, o aplicativo da forma correta? Eu acho que são problemas que a gente tem que de fato separar, porque aí a gente tem que entender, né? São de fato um problema de funcionalidade da plataforma, né, da aplicação, ou se de fato é um problema de experiência ou de usabilidade da plataforma. Se a gente está falando de um problema de funcionalidade da plataforma, isso de fato vai acabar entrando ali no bolo, né, da dívida técnica, e isso vai ter que ser gerenciado, investido o tempo da sua equipe de TI, da sua equipe de desenvolvimento, para você conseguir não só resolver esses problemas, você conseguir gerenciar ou mesmo reduzir essa dívida técnica. Se você estiver falando de um problema de experiência do usuário, aí de fato você talvez tenha que rever a forma como essa plataforma ela foi estruturada, né? O seu front-end, que você na verdade tem você consegue, na verdade, captar, né, toda a experiência do usuário em relação ao uso da sua plataforma. Então, essa separação ela é fundamental. Eu entendo aqui que a gente tem dois problemas. Um, de fato, essa de funcionalidade, você tem um impacto na sua dívida técnica, que deve ser gerenciado ao longo do tempo. E, de fato, aí um outro problema de usabilidade, que aí você pensar a experiência do usuário em si. E entendo eu aqui que isso não é um problema de dívida técnica, e sim um problema de como que o produto ele foi estruturado e lançado para consumo do seu cliente na ponta final. A gente então pode dizer que essa questão da usabilidade ela passa pela questão da programação, que o empresário também tem que ficar atento com relação à programação do sistema para justamente entregar o que é melhor para o cliente, para o usuário final? Eu entendo que não é tanto uma questão de programação nesse caso, mas ele seria mais uma questão de design do produto. Então, a forma como o produto ele é pensado para, de fato, poder atender essa necessidade do cliente. Né? Então, assim, e aí, claro, né, uma vez que ele é desenhado, aí sim a gente pensa na questão, né, de como que essa plataforma ela pode ser estruturada a fim de minimizar eventuais problemas relacionados as suas funcionalidades, lentidões ou mesmo, digamos, qualquer tipo de travamento que venha a acontecer durante a usabilidade para um cliente, por uma interface, para um usuário. André, a partir da sua experiência, de tudo que você viveu, de todo o seu entendimento com essa questão dessa área de dívida técnica, qual é o maior problema que você já viu um empreendedor cometer ali? Qual é o maior erro? Bom, basicamente eu entendo que os empreendedores eles têm uma preocupação muito grande no momento do design, ou seja, no momento de conseguir assegurar que a experiência do usuário ela seja a melhor possível. Então, na hora de você desenvolver esse sistema, chegar ao momento final, né, em que você assegura que esse usuário ele vai ter a melhor experiência possível, isso é muito bem desenvolvido, desenhado pelo empreendedor. O grande ponto é na hora de estruturar essa plataforma, ou seja, pensar qual que é a melhor infraestrutura para ser utilizada,
qual a melhor arquitetura em termos de segurança, né, de informações, como que o código desse produto ele deve ser desenvolvido e até mesmo realização de testes de funcionalidade para assegurar que essa plataforma ela tenha o seu pleno funcionamento e trazendo a melhor experiência para o usuário ao longo do tempo. E essa etapa aqui, uma vez que ela não é bem constituída, ela acaba levando a empresa a ter uma dívida técnica, ou seja, voltando ao conceito do que a gente apresentou no início, problemas relacionados a sistemas antigos, sistemas inapropriados para determinada realização de determinada função de uma determinada aplicação, uma arquitetura mal estruturada, uma infraestrutura mal contratada. Então, são pontos aí que vão só acumulando e que, no momento, né, ou ao longo do funcionamento dessa plataforma, dessa aplicação, que o usuário vai, de fato, usar uma plataforma, isso acaba gerando dispêndio de tempo dos profissionais de TI para resolver esses problemas, muitas vezes custos para substituir, seja uma infraestrutura, seja revisar uma arquitetura de rede, entre outros pontos, até mesmo, por exemplo, a substituição de um determinado código que não está funcionando adequadamente. Então, todos esses custos é que, muitas vezes, eu não diria que é negligenciado, mas ele, dada a ansiedade de se colocar, né, o seu desejo, né, o desejo do empreendedor de pé funcionando, esses pontos eles acabam passando e são custos que muitas vezes são carregados por um longo tempo e aumentado ao longo do tempo, o que acaba gerando cada vez mais entraves, fardos aí de solução de problemas que muitas vezes a empresa ela vai ter que solucionar, independente aí se o sistema está atendendo ou não a necessidade final. Você falou sobre segurança